Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 4 semanas com lives todos os dias de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos! E o tema da live de hoje, extremamente importante. Não sei se alguma live vai ter algum tema que não seja tão importante, mas esse tema, gente, quem fica aqui até o final, porque é toda uma construção de conhecimento. Quem fica aqui até o final vai sair com outra mentalidade na hora de fazer a análise ergonômica do trabalho e na hora de fazer as coletas de dados. Então, assim, eu sei que as lives estão sendo puxadas, é bastante conteúdo, mas faz o esforço para ficar, porque realmente você vai sair daqui com outra cabeça. A próxima vez que você entrar em um cliente para fazer uma análise ergonômica do trabalho, uma coleta de dados de ergonomia, você vai estar disparado mais evoluído, eu tenho toda a certeza. A gente está passando aí por uma construção de conteúdo, quem está acompanhando desde a primeira live está percebendo a evolução, cada dia a gente entra num tema mais profundo, mais importante ainda do que o dia anterior, então não faltem as lives, de verdade. Fica salvo por 24 horas nos stories, mas nem sempre, então se você perder, vai ser realmente uma perda, tá? Então vamos lá. Coleta de dados inteligente, o nosso tema da nossa quinta live da Maratona da Ergonomia. Gente, primeiro de tudo, o que é coleta de dados? Às vezes pode ser simples saber o que é isso, mas para algumas pessoas pode ser que não. Ou você não tenha se atentado em tudo que envolve uma coleta de dados, para então você saber o que é uma coleta de dados inteligente, né? Então vamos começar pelo começo. Coleta de dados a gente precisa fazer em toda análise ergonômica do trabalho. Por quê? Eu preciso de dados para computar nas minhas análises e chegar no meu diagnóstico lá no final. Se é um risco ergonômico ou se é só um fator de risco, qual a severidade desse risco, muitas vezes a gente consegue encontrar, muitas vezes não, a gente só encontra se tem risco ou não, né? Tem situações que a gente consegue nivelar o grau desse risco, tem situações que não, é sim ou não. E o que são esses dados, né? Quem são eles? O que envolve uma coleta de dados? Primeiro de tudo, a própria entrevista já é uma coleta de dados, né? Porque você tá... Inclusive é mais importante, a gente já vai conversar. Acho que ao longo dessas lives vocês já estão percebendo o quanto eu bato nessa tecla, né? Entra em coleta de dados, medições, você lá com a tua trena, né? Medições métricas em centímetros. Que tipo de medição? Você vai medir uma mesa, você vai medir uma cadeira, você vai medir a distância que o colaborador pega uma carga na horizontal, você vai medir a distância em que esse colaborador levanta essa carga, né? Quanto que deslocou dessa carga. Você vai medir a distância da altura que ele pegou, da altura que ele entregou essa carga. Que mais? Você pode usar essa trena para medir o layout, então faz parte da coleta de dados. Ver se esse layout tem espaço suficiente para as pessoas caminharem, para as pessoas transitarem, para aquela carga ser manuseada, para aquele colaborador sair do posto de trabalho dele sem ter que ficar se espremendo, né? Tem espaço? Então, assim, medições de maneira geral. Aí tem segundo tipo de medições, que são as medições ambientais, que entram em coleta de dados. Então, você vai lá medir iluminação, muito importante. Você vai medir ruído, você vai medir velocidade do ar, você vai medir temperatura do ar, bulbo seco, bulbo úmido, você vai medir umidade do ar. Então, também entram na etapa de coleta de dados medições ambientais, né? Faz parte da coleta de dados fotos, é uma coleta importantíssima. E que se você não souber registrar essas fotos adequadamente, também vai impactar na tua análise. Então, nem é só fazer uma coleta inteligente, mas também fazer uma coleta correta, né? Que mais que a gente tem? Os vídeos.
os próprios vídeos fazem parte da coleta de dados, né? Então, assim, tem mais coisas, mas essas são as principais e essenciais que tem que ter em toda análise ergonômica, sem exceção, para você conseguir fazer a sua análise. Sem uma coleta de dados bem feita, uma coleta de dados inteligente, uma coleta de dados correta, a tua análise vai empacar. Manda aí para mim quem já passou por isso. Foi lá na empresa, coletou o que achou que deveria, ou sem muito saber um caminho, quando chegou na hora de analisar, empacou. Faltava dados, faltava medidas, esqueceu, ou nem sabia que tinha que coletar isso. O pessoal tá mandando, né? Com todo mundo isso acontece. Então, hoje eu vou mostrar o caminho para vocês, para isso nunca mais acontecer. Ou se acontecer, que a gente não é perfeito e a gente encontra situações variadas dentro de cada empresa, que pelo menos você consiga coletar de uma maneira efetiva e inteligente 99% das situações, tá? Porque sempre terão situações novas a serem vistas que a gente nunca viu antes, mas pelo menos que você, o maior número de dados corretos e assertivos você consiga, tá? Feito isso, essas são as coletas que a gente tem, na maioria dos casos. Existem outras situações, então, por exemplo, quero anexar na minha análise frequência cardíaca. Aí é uma coleta diferente. Quero anexar na minha análise um estudo profundo, usar uma eletromiografia, né? Então, assim, existe N possibilidades, mas de maneira geral, né, global, é isso que a gente coleta. O André mandou, já precisei voltar para coletar mais dados. Exatamente, esqueceu, faltou, deu um branco. A gente vai resolver isso hoje, pode todo mundo ficar tranquilo, tá? Gente, por que é importante fazer uma coleta de dados inteligente? Primeiro de tudo, é o que o André acabou de mandar. Evitar o retrabalho, evitar de ter que voltar de novo na empresa para coletar, às vezes, de uma mesma situação, algo que ficou de fora. Então, assim, é muito importante. Primeiro porquê de fazer uma coleta de dados inteligente é realmente evitar retrabalho, tá? Porque o que acontece? Toda vez, não importa a situação que você coletar errado ou esquecer de coletar dados importantes, você vai empacar na tua análise. E aí você tem duas posturas como profissional. A primeira postura é o que o André falou. Não, tive que ir lá voltar a coletar porque realmente faltou. E aí você tá perdendo tempo. E pra gente que trabalha com prazos, tempo é dinheiro. Pra gente que presta o serviço lá no cliente, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Todo mundo, eu, você, o dia é igual para todo mundo. Mas o profissional, o ergonomista, que não precisa voltar para coletar a mesma situação, não é que ele tá ganhando horas, mas o outro que tá voltando lá para coletar a mesma coisa, está ficando para trás, está perdendo horas que poderia estar focado em entregar novos resultados para aquele cliente, mas tá lá no retrabalho, né? Então é muito importante evitar o retrabalho. A gente ganha, às vezes por hora, às vezes por análise, então toda vez que você faz isso, você fica prejudicado, né? Toda vez que você elimina esse retrabalho e começa, para cada cliente que você faz uma análise, uma coleta de dados assertiva, que você não precisa voltar lá, você está ganhando tempo e ganhando dinheiro, né? Então, quem já me acompanha mais um tempo sabe que eu não tenho nenhum paradigma de falar de dinheiro. Todos nós, sim, trabalhamos, precisamos faturar, né, para viver, para pagar nossas contas, e quando a gente faz isso, a gente tá perdendo, né? Bom, vamos lá. Segundo porquê de fazer uma coleta de dados inteligente: evitar coletar menos do que você precisa. Esqueci. Eu tava falando antes, né? Tem dois tipos de profissional. Aquele que vai esquecer de coletar e vai voltar lá, como o André falou, e tem o segundo perfil de profissional que vai deixar isso aqui ninguém vai ver. Isso aqui, deixa, isso aqui eu não vou analisar. Ou, vou analisar com o que tem e seja o que Deus quiser. Que tipo de profissional você é? Conta aqui pra mim, vamos ser honestos. Você é o tipo 1 que volta lá,
ter que pegar meu carro, ônibus, Uber, vou ter que voltar lá, coletar de novo. Que saco, tô perdendo dinheiro, tô perdendo tempo. Ou você é o profissional tipo 2, isso aí deixa. Isso aí passa. Eu vou analisar o que tem. Isso aí eu nem vou analisar, porque eu não vou voltar lá só pra pegar isso. Sinceridade, pessoal. Manda aí que eu quero ver. Gente, e qual o segundo porquê de fazer uma coleta de dados inteligente? O que a gente tava falando, evitar de coletar menos do que é realmente essencial e necessário. Então, quando você coleta menos do que precisa, você também vai ficar com uma análise incompleta, talvez não tão satisfatória, talvez uma análise superficial, porque sem os dados você não vai conseguir. Não adianta, sem os dados corretos você não consegue ir para frente com a tua análise. Então, evitar de coletar menos do que você precisa. Que bom, pessoal. Todo mundo tá mandando volta no cliente. Menos mal, tô super feliz. E a partir de hoje a gente vai eliminar isso para você não precisar ter que voltar no cliente e coletar uma mesma situação. Então, assim, evitar de coletar menos, né, do que é realmente o necessário e essencial para uma análise. O terceiro motivo é o contrário. Uma coleta de dados inteligente vai fazer com que você não colete mais do que você precisa. Porque, sim, gente, não é tudo que a gente precisa coletar. Nossa, meu Deus, não tem nem como, para falar a verdade. Dependendo do prazo, dependendo do orçamento que você fechou, dependendo da demanda dessa análise, não tem nem porquê ou não tem nem como coletar tudo 100%. Então, também, né, um terceiro motivo de fazer uma coleta de dados inteligente é você evitar de coletar coisa extra que não precisaria, não vai agregar na análise, não tem fundamento coletar aquilo. A gente já vai entender quando que é extra, quando que tá faltando e quando que tá sobrando informações de uma coleta, tá? E sem dúvida também, né, um quarto porquê de fazer uma coleta ergonômica inteligente, uma coleta de dados, é você focar em olhar para as exigências realmente mais importantes. Porque já aconteceu comigo no passado, eu já vi análise de coletas também, de amigos, de colegas, que o que acontece? Fica tão desesperado em coletar um maior número de coisas possíveis, de coletar tudo, que às vezes esquece ou fica com uma nuvem aqui na frente, escura, onde faz com que você não consiga enxergar o que realmente está precisando de coleta. Que são as situações talvez mais críticas, ou as situações que causam mais desconforto, ou as situações que tem o maior número de queixas ali. E aí você está tão ansioso de coletar tudo e mostrar serviço que você acaba esquecendo, né, de olhar para o que é mais importante. Não que você simplesmente esqueça de outras situações ou você não olhe para outras situações, mas sim de ter um olhar direcionado, de repente, para o que é mais crítico para aquele trabalhador, ou para aquilo que pode penalizar mais aquela empresa. Entendeu? Então, quando você tem uma coleta direcionada, uma coleta inteligente, você vai conseguir enxergar essas situações que merecem mais atenção, assim, em primeiro momento, e depois você vai olhar para as outras, entende? E, obviamente, para fechar, o 5 motivo de ter uma coleta de dados inteligente é você fazer uma análise, um diagnóstico correto, porque não tem como fazer uma análise e o teu diagnóstico lá no final corretamente se os seus dados estão incompletos, errados ou faltando. Ou às vezes você deu muita atenção para a coleta de ergonômica de outras coisas e o que realmente precisava, que iria fazer a diferença na tua análise e na tua posterior gestão e plano de ação, né, não tá lá. Então, extremamente importante. Essas são as consequências todas de você não fazer uma coleta de dados para análise ergonômica, uma coleta inteligente. Gente, já vi aqui que tem perguntinhas na caixinha, isso mesmo, mandem as perguntas
na caixinha que no final eu respondo as perguntas, tá? Porque se mandar aqui nos comentários, logo desaparece e eu perco de vista. Gente, vamos para os erros mais comuns na hora de coletar. Erros mais comuns. Primeiro erro mais comum, eu acredito, é ignorar a entrevista. Tem gente que não dá tanta importância assim para a conversa com os trabalhadores. E muitas pessoas ignoram, não entendem que é a etapa mais fundamental, a melhor, a mais importante da coleta, sabe? Então, assim, eu não vejo mais como eu, Débora, hoje vou num cliente para coletar algum dado lá no posto de trabalho sem ter conversado com os funcionários antes. Eu não consigo mais me ver fazendo isso, sabe? Não consigo cair num posto de trabalho de paraquedas para coletar sem eu ter conversado com os funcionários antes. Então, a entrevista é a primeira etapa da coleta. E um grande erro dos profissionais é ignorar essa primeira etapa, que no meu ver é o mais importante, tá? Segundo erro muito comum é contar com a sorte, ou seja, ir para o posto de trabalho coletar sem não ter nenhuma informação ou ter informações rasas sobre o dia a dia de trabalho, sobre as atividades daqueles trabalhadores, sobre, enfim, o que eles executam lá, né? Exatamente, LA Consultoria, não sei qual é seu nome, a voz do cliente é a melhor ferramenta, exatamente. Então, assim, não adianta, não dá para você contar com a sorte, né? Você tem que chegar lá, no meu ver, né? E eu só falo isso hoje porque já errei muito lá no começo e não tinha uma Débora da vida para me dar essas dicas. Então, foi na marra mesmo, passando vergonha, errando muito para aprender. Então, não tenho a menor condição de contar com a sorte, de chegar lá no posto de trabalho de surpresa, sem ter conversado com nenhum trabalhador, sem ter feito entrevista, sem ter entendido o que acontece lá de fato no dia a dia de trabalho e tentar coletar alguma coisa, né? Muito, muito difícil disso acontecer, tá? De dar certo, né? Terceiro erro muito comum que as pessoas cometem, não ter formulários de coleta. Débora, o que é isso, formulários de coleta? Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui no meu método de AET todas as metodologias que eu utilizo para fazer a minha análise ergonômica do trabalho. E todas as metodologias que eu utilizo que exigem bastante input de dados, ou seja, vamos dar um exemplo. Uma das metodologias que eu utilizo na minha AET é NIOSH para manuseio de cargas. O NIOSH é uma metodologia, uma ferramenta, na verdade, que exige um input grande de dados. O que é input de dados? É colocar informações dentro da ferramenta para ela poder ser executável e me dar um resultado. Então, altura, pega, peso, a distância vertical, distância horizontal, rotação, frequência de levantamento, duração na jornada de trabalho, precisa de um input de dados grande. Então, se eu contar só com a minha memória, hoje eu sei de todas as medidas, hoje eu não preciso realmente de roteiro. Mas se você não sabe decor todas essas medidas, você tem que ter um formulário de coleta. Então, quando que eu tenho formulário de coleta? Eu não tenho formulário para tudo, até porque minha cabeça pensante, que ontem, na live de ontem, a gente viu, né, que a melhor ferramenta ergonômica é o nosso cérebro. O pessoal pensou que era uma pegadinha, né, que a minha preferida era o cérebro. O pessoal tava esperando que eu falasse alguma ferramenta e daí eu soltei essa. Então, assim, eu não tenho formulário de tudo porque muitas coisas não precisa, né? Precisa de poucas informações. E eu também já tá tudo aqui na minha cacholeta pensante. E daí, tudo bem? Só que sim, temos ferramentas, metodologias, ISOs, que nos pedem um input de informações grande para alimentar aquilo para conseguir fazer a minha análise e meu diagnóstico. Então, nessas situações, nessas ferramentas, ISOs, metodologias, é fundamental você ter um formulário de coleta para você não esquecer de nenhum dado, tá? Exatamente, servem de roteiros. Então, assim,
você precisa demais de formulários de coleta, principalmente quando você usa metodologias que envolvem um input grande de informações. Vamos dar exemplo, NIOSH, KIM, Okra, que mais? Quem quiser mandar, as ISOs da vida, né? ANH11, análise de iluminação, não é mesmo? Então, assim, para essas situações, vocês podem mandar outras aí pra gente compartilhar, né? Para lembrar de outras, precisam de formulário de coleta. Senão você vai se bater, aí vai acontecer aquilo lá, né? De novo, de ter que voltar, coletar coisas que você esqueceu e tudo mais. Então, Débora, como que eu faço um formulário, né? É muito simples, você pega lá tudo que você precisa para alimentar aquela metodologia que você precisa utilizar para fazer a tua análise, e aí você coloca simples no Word, item tal, né? Então, muito tranquilo, tá? Vamos lá. Quarto erro muito comum, pensar que precisa coletar tudo, né? A gente já comentou, deu uma palhinha. Vanessa, obrigada por lembrar. Avaliação de imobiliários e equipamentos. Também precisa ter um formulário de coleta, porque são muito input de informações, né? Muitos dados. E só de cabeça você vai esquecer, provavelmente, né? Quarto erro, então, pensar que precisa coletar tudo, né? Não, gente, o que é que eu coleto? Vamos lá. Eu, Débora, na minha entrevista, eu coleto descrevendo tudo que acontece no dia a dia do trabalhador. Todas as atividades, os momentos, as pausas, enfim, o meu roteiro de entrevista. Porém, a minha coleta não é de tudo que eu coletei na entrevista, porque não tem necessidade. Eu vou te dar um exemplo básico. Precisa eu fazer uma coleta para posteriormente fazer análise biomecânica de ombro numa função que não tem nenhum movimento de ombro. Mexe cotovelo, mexe punho, mexe mão, é muito trabalho mental, mas não tem elevação de ombro, não tem flexão de ombro, abdução de ombro. Preciso eu fazer uma coleta específica para isso, para fazer uma análise angular posteriormente. Se ele não tem exigência ergonômica, biomecânica de ombro, precisa? Não, eu vou estar perdendo tempo, são situações óbvias. Então, assim, situações óbvias, com simples registro fotográfico que você já vai ter para fazer outras análises, você já responde isso. Você não vai precisar fazer uma coleta para análise específica. Não vou registrar que este ombro está reto. Não, você não precisa fazer específico. Em vários outros momentos da tua coleta, quando for específica para as exigências ergonômicas que ele tem, você já vai ter registrado isso. Então, foco no quê? Nas exigências ergonômicas. Então, assim, na minha entrevista, o meu colaborador me deu insights do que acontece no dia a dia de trabalho dele. Todas as exigências ergonômicas que ele tem. Ele foi me relatando, conversando, uma conversa ali tranquila, muitas vezes informal, e ele foi me direcionando. Então, o que eu vou coletar? Não vou coletar tudo, sair lá coletando tudo. Eu vou dar ênfase nas situações de exigência ergonômica. Nossa, Débora, mas numa live que você fez essa semana, você falou pra gente evidenciar os pontos positivos e o que não é risco também. Sim, só que isso com uma simples fotografia essa que você já vai ter tirado até mesmo para registrar as situações que existem exigências ergonômicas, você já vai ter registrado situações à parte que não tem exigência nenhuma. Entendeu? E você tem que evidenciar, descrevendo na tua análise, que aquilo não existe, não se aplica, você avaliou, você verificou, não teve queixa e aquilo não existe. Então, por exemplo, como que você vai
provar que uma análise administrativa não tem manuseio de carga. Você nem tem como fazer uma fotografia disso, porque se isso não existe, como é que tu vai registrar? Mas na tua análise você descreve. Essa atividade não faz nenhum tipo de manuseio de carga, não faz nenhum tipo de elevação do ombro, não faz flexões de coluna, você evidencia, não. Porque se a gente só colocar o que tá ruim, sim, é uma análise muito negativa, né? Você também tem que evidenciar o que tá ok, as situações que não existem também eu evidencio, porque pode ter uma reclamatória de má fé daqui 5, 10 anos e alguém me questionar. Ah, tá, a funcionária tá falando aqui que fazia flexão de ombro e tá reclamando disso. Tá, mas não existia isso. Tá, mas cadê na tua análise? Onde tá escrito que você olhou para isso e que não tinha nada? Não, tá aqui, ó, o registro da foto, a minha descrição da entrevista dela, porque na entrevista eu pergunto sobre o ombro, se precisa levantar para pegar objetos muito no alto e quais são esses objetos, quantas vezes por dia e onde eles estão, em qual posto de trabalho eles estão, para eu evidenciar se isso é real. E aí a colaboradora no contraturno, ela era cabeleireira, ela fazia uso de secador com o ombro a mais de 90 graus por longas horas e pode, de repente, lógico, não é fácil, né, você ganhar uma ação trabalhista de má fé, envolve uma perícia, envolve uma assistência, mas por que não evidenciar que aquilo não existia? Muito importante. Então, ao mesmo tempo que você não precisa coletar tudo, então direciona a sua coleta para as exigências ergonômicas sem esquecer de descrever o que não existe, o que não é uma exigência ergonômica, ou o que está tranquilo, ou tudo que está dentro do limite ali de ação ou de se tornar um risco. Também descreve, também deixa claro ali, né, que faz parte da coleta, né. Gente, vamos lá. Então, assim, já sabemos o que é coleta de dados, porque é importante fazer uma coleta de dados inteligente. Já vimos os erros mais comuns relacionados à coleta de dados para análise ergonômica do trabalho. Já vimos que, no meu ponto de vista e a maneira que eu aplico aqui nas minhas análises com meus clientes, eu vou dar ênfase em coletar de verdade, ou seja, foto, vídeo, formulário de coleta para preenchimento, para aplicar as minhas metodologias, quando houver exigências ergonômicas existentes, tá? Para eu não ficar fazendo coleta de tudo, a não ser que seja uma demanda dessa empresa. Não, eu quero que você venha aqui, que você registre tudo, que você faça uma cronoanálise de minuto a minuto. Aí é diferente, né? É uma demanda específica de trabalho. Sabendo disso, agora vamos então, como fazer uma coleta de dados inteligente. Vamos lá. Primeiro de tudo, entrevista. Tenha um roteiro de entrevista para você não esquecer de, talvez, perguntar sobre itens importantes, tá? Então, entrevista é a primeira etapa para você fazer uma coleta de dados inteligente. Débora, por quê? Porque é na entrevista que o colaborador vai te guiar para as exigências ergonômicas que existem. E a partir dessas exigências, você vai chegar lá no posto de trabalho com tudo claro em mente que você precisa coletar essas exigências ergonômicas. E aí você vai fazer um link com o quê? Com as ferramentas e metodologias que você vai utilizar para fazer essa coleta, tá? Então, primeiro passo, entrevista. Segundo passo, descobrir as atividades que envolvem essas exigências ergonômicas. Então, eu vou dar exemplo, porque teoria vocês sabem que não é comigo. Aquele negócio Alice no País das Maravilhas, em livro de 1800 e bolinha, não rola. Muitas vezes, 99% das vezes. Vou dar exemplo. Tô lá na minha entrevista, fiz lá meu roteiro de perguntinhas, de conversa informal, tranquilo, aquele trabalhador. Meu trabalhador, durante a entrevista, ele me falou: não, Débora, assim, eu empurro o carrinho, sim, com ferramentas. Eu empurro um carrinho com ferramentas, porque minhas ferramentas são pesadas, né, Débora, para
para eu fazer o manuseio ali. Até antigamente a gente levava na caixa, mas era muito pesado levar na caixa na mão. E daí o patrão deu um carrinho pra gente carregar as ferramentas. Então sim, eu puxo e empurro aquele carrinho pra lá e pra cá. Ah, seu João, importante saber. Qual é a atividade que você empurra e puxa esse carrinho? Ah não, dona, é em todas as atividades, porque onde eu preciso ir, eu tenho que levar o carrinho. Ótimo, bom saber. Então assim, na entrevista, ele vai te guiar de qual exigência ergonômica que ele tem. E ele falou que sim, quando eu perguntei, ele falou sim, eu puxo e empurro o carrinho sim. Ah, mas nem é tão pesado. Não tem problema, vamos avaliar. Por quê? Porque é uma exigência ergonômica. Então eu vou lá avaliar isso, com certeza. Aí, segunda etapa, eu perguntei pro seu João, em qual atividade ou em qual momento do seu dia? Por quê? É fundamental eu saber. Imagine que ele só empurra um carrinho, vamos supor que não fosse um carrinho leve de ferramentas, que fosse um carrinho pesado, com maquinário pesado. Vamos supor que é que eu já avaliei, inclusive, uma empresa que produz plataforma de elevação. É um carrinho pesado, que ele é puxado por um outro carrinho para fazer o transporte até dentro do caminhão. Se eu não pergunto na entrevista para aquele trabalhador em qual momento ou em qual atividade ele faz esse manuseio desse carrinho pesado, qual é o risco que eu estou correndo de, no momento que eu, Débora, louca, aleatoriamente decidir, sem perguntar para o colaborador, eu vou lá 3 da tarde, que é o melhor horário para mim, e ele fazia esse manuseio às 9 da manhã, que é o horário que sai o carrinho para entregar para o cliente, que vai lá para a logística e transportes, eu perdi essa análise. Como é que eu vou fazer essa análise? Essa coleta inteligente. Então é disso que eu tô falando. O colaborador ele vai te guiar para a exigência ergonômica que ele tem e você vai guiar ele para ele te dizer em qual momento do dia, pode ser horário, ou em qual atividade. Aí vamos dar o exemplo do seu João, lá das caixas de ferramentas, que é muito comum também, carregar carrinho com caixa de ferramenta ali, algumas pesadas, outras nem tanto. Ah, seu João, é o dia inteiro. Ah, beleza, seu João, eu não posso hoje ficar o dia inteiro com você. Mas se eu chegar em qualquer momento, eu consigo ver essa atividade, ou você tá com esse carrinho, ou tem horários determinados do dia pra eu avaliar? Ah, não, moça, o horário que você for lá, eu tô com o carrinho, porque ele é quase grudado em mim, sem ele eu não faço nenhuma manutenção aqui na firma. Então, pode ir qualquer hora que você vai ver o carrinho, que eu vou estar usando o carrinho. Perfeito, fechou. Mas se for o segundo exemplo, Débora, eu só manuseio esse carrinho com equipamento em cima para levar para dentro do caminhão às 9 da manhã. Que o caminhão chega aqui, a gente coloca essa plataforma elevatória que foi vendida para ele entregar para o cliente. O cliente é lá de Maringá, é 5 horas de trânsito, né? De distância, então tem que sair às 9, senão não dá conta de chegar hoje. Ah, então tá. Amanhã às 9 tem alguma entrega que você tenha que fazer essa movimentação desse carrinho para esse produto entrar no caminhão? Sim, tem. Amanhã a gente tem 1, 2 entregas. Beleza, posso vir aqui amanhã às 9 então para acompanhar essa atividade, para eu coletar os dados, para eu poder analisar se tá tudo bem, se a gente pode melhorar alguma situação. Não, pode vir, a gente vai estar aqui. Entendem a essência da coleta de dados inteligente? Você precisa muito que o colaborador te guie. Senão você não vai saber o horário, você não vai saber quando, você não vai saber como, você não vai saber. Não adianta você querer descobrir tudo isso que eu tô falando lá quando o bicho tá pegando, entendeu? Você tem que aproveitar o horário da entrevista para tirar o máximo de informações, porque quando o bicho tá pegando lá no setor, ele não vai ter paciência, calma, nem tempo, coitado, para ficar te respondendo. Então, gente, é muito mais importante e muito mais benéfico do que vocês possam imaginar. Vamos lá. Terceira etapa, então, para fazer a coleta de dados inteligente. Entrevistei,
descobrir as exigências ergonômicas, descobrir em qual atividade ou em qual horário isso acontece. Agendei com o colaborador, beleza? O terceiro passo é você linkar com as metodologias que você vai utilizar para analisar. Então tá, existe essa exigência ergonômica, entendi em qual atividade ela existe, agora eu preciso saber se eu preciso, o que eu vou usar para analisar isso. Vai ser uma ferramenta, vai ser um questionário, vai ser uma ISO, vai ser uma NBR, vai ser uma norma regulamentadora, o que eu tenho em mãos? Eu vou usar uma ferramenta. Vamos continuar com o exemplo do carrinho. Eu vou usar o KIM, ferramenta ergonômica para análise de puxar e empurrar cargas ou volumes. O KIM, eu preciso ter um formulário de coleta, sim ou não? Eu, por exemplo, hoje tá tudo na minha cabeça, eu nem preciso de formulário. Mas talvez você... E não é tão difícil também, é bem tranquilo. Inclusive, você pode pegar muitos dados de ferramenta ali na entrevista já. Porque, por exemplo, um dado para você saber é o peso da carga. O colaborador já sabe te falar, você não precisa ir lá com o roteiro no dia da tua filmagem pedir. Não. Quantos quilos? É 1,5 tonelada esse elevador de pallet. Beleza. Quantos metros você empurra? É só 3 metros. Sai ali do setor e o caminhão já fica ali com uma plataforma elevatória já esperando ali para o carregamento. Beleza. Então, assim, tem situações que você não precisa de um roteiro e tem situações que você já consegue coletar muito na entrevista. Mas vamos supor que você não conseguisse de cabeça ou na entrevista deixou passar. Não, então, qual que é a terceira etapa da coleta inteligente? Ter os seus formulários de coleta. Não, tudo bem, eu uso o KIM, eu não sei os dados de cor, eu vou fazer um formulário para eu colocar o input de todas essas informações e não esquecer de nada. Perfeito, tá? Então, linkar quais metodologias você tem para analisar essa exigência ergonômica, para então você saber, já tenho esse formulário, tenho que desenvolver, ou tá na minha cabeça, não preciso, isso é muito tranquilo para mim, eu já coleto há 1000 anos, show de bola, tá? Feito isso, então tá, vamos recapitular. Primeira etapa é entrevista, segunda etapa é descobrir as exigências ergonômicas e as atividades que elas acontecem. Terceira etapa, linkar com as metodologias que você vai utilizar para fazer a coleta. Quarta etapa, fazer formulários de coleta para as situações que você precisa, tá? Beleza. Quinta etapa, simples, levar os formulários para coleta. Você, na entrevista, identificou 3 exigências ergonômicas para coletar e analisar? Então, você vai precisar, talvez, de 3 formulários de coleta? Então, você vai levar os formulários, você não vai esquecer de nada. Juro por Deus. Sexta etapa, né? Leve uma prancheta, e isso é importante. Quando eu tô entrevistando, eu tenho a minha prancheta, inclusive essa aqui tá aqui já. Ó, galera. Minha prancheta, sou Débora Dengue, Soluções Ergonômicas. Ui, só não se mate. E eu tenho um cordão que não tá aqui. Tá aqui. Peraí. Essa aqui, uma segunda. Tem um cordãozinho, tá? Cordão da EPM. De todos os cursos que eu fiz lá fora. Então, coloco aqui no meu ombro, minha pranchetinha, e carrego pra lá e pra cá com minhas folhas A4. E pra que eu uso essa prancheta? É pra segurar papel? Não, olha só, quando eu estou entrevistando, eu já estou com a minha prancheta aqui do lado, tá? Já estou com ela aqui do lado e toda vez que na entrevista os meus colaboradores me pontuam as exigências ergonômicas que eles possuem, eu já vou anotar na minha prancheta exigência 1, puxar e empurrar carrinhos. Exigência 2 ou atividade 2, porque geralmente uma exigência atrelada a uma atividade. Então, você pode colocar exigência ergonômica ou atividade. Então, atividade 1, puxa e empurra o carrinho com o elevador de pallet em cima. Exigência 2, faz manuseio de carga.
levanta as baterias do carrinho, as baterias do elevador de pallet. Exigência 3, flexiona a coluna durante a manutenção das baterias do elevador de pallet. Então, eu tô aqui entrevistando, colocando a minha entrevista na análise e já estou na minha prancheta ao mesmo tempo, lá na minha prancheta com a função 1 analisada, com o colaborador 1 analisado, que vamos mudar, mecânico de manutenção, que faz isso que eu tô falando pra vocês, que é uma análise que eu fiz de verdade, não é só exemplo fictício, porque quando a gente dá exemplo fictício não dá certo, uma hora o cavalo cai, tá? Então tem que ser análise de verdade para dar exemplo. Então eu tô ali, né? E aí eu tenho todas as atividades. Amanhã às 9 da manhã, quando eu começar a fazer a coleta desse colaborador, eu não vou esquecer de nada. Por quê? Eu tô com as atividades todas elencadas que eu tenho que olhar e dar atenção e coletar. E eu também já estou com os formulários de coleta que eu preciso, porque eu já sei quais são. Entendeu? Então não tem a menor chance, né? Não vou generalizar, a gente sempre tem surpresa na ergonomia, né? Nada é engessado ou único. Mas assim, 95% do que eu preciso coletar eu já sei e não vai faltar dados. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, também não vai te faltar informação. Nunca vai te faltar informação. Vai por mim. Então, você vai levar a prancheta e a última etapa, que até eu já falei, da coleta inteligente, é agendar. Sim, gente, é agendar. Você não é auditor fiscal do trabalho que você chega lá de surpresa. Quem é meu aluno já sabe. Na aula de quebra de paradigmas, eu falo em detalhes, você não é auditor fiscal do trabalho. Então, você é consultor dessa empresa, você é ergonomista, né? Pode ter um monte de gente aqui de variadas posições dentro daquela empresa, mas eu sei que 90% de quem está aqui ou é consultor, ou é autônomo, ou trabalha como ergonomista dentro de uma empresa. Então, assim, ou quer-se trabalhar com ergonomia, né? Então, a última etapa, que pode ser a primeira, não importa muito essa ordem, mas só para ficar organizado para vocês, é sim agendar essa visita para coleta. Porque você não é o auditor fiscal do trabalho para chegar lá de surpresa. Não, você tá ali para ajudar aquela empresa, aqueles trabalhadores. E no meu ver, a melhor forma é você realmente agendar. Ai, Débora, mas não vai ficar, como posso dizer, não vai ficar estranho ou não vai mudar o dia a dia dele se você simplesmente agendar ao invés de chegar lá de surpresa? E por que não? Por que eu te digo que não com certeza? Porque você só vai agendar no exato momento em que tudo isso acontece. Porque o que acontece quando você não agenda? Você chega lá a hora que você bem quer. A gente até já deu esse exemplo. Pode ser que você chegue lá às 3 da tarde porque você quis, essa atividade já aconteceu. E aí, como que ele vai simular para você algo que não existe? Não, foi vendido, entendeu? O elevador de pallet foi vendido, foi entregue, não tem mais aqui, é tudo feito sobre encomenda. Não tem como ter pilhas de elevador de pallet, né? Geralmente produtos grandes não são feitos, né, a leva, são feitos sob encomenda. Então, entregou, foi embora. Como é que você vai avaliar aquela situação se ela não existe? Você vai ter que esperar no outro dia, ou na outra semana, às vezes no outro mês, sei lá, dependendo do que for. Então é fundamental você agendar. E é muito melhor você agendar porque você evita de você chegar no momento que talvez não é o comum de acontecer. Então o agendamento da coleta, ela tem que ser feita assim, no momento do dia que aquilo se repete bastante, que é comum no dia a dia de trabalho, que você realmente vai ver 90% do dia a dia do trabalhador ali naquela tua visita. Às vezes pode demorar 30 minutos, se é coisa que se repete muito, não tem muita variabilidade, você vai ficar lá meia hora. Se tem uma média variação, talvez você fique ali 1 hora para pegar mais situações, mais exigências. Quanto maior o número de exigências ergonômicas, mais você vai ficar acompanhando. Eu já cheguei a ficar meio período, eu também já cheguei a ficar um dia inteiro coletando. Tudo depende da demanda. Não é o comum, não tem às vezes necessidade de passar um dia inteiro. Gente, eu tô falando, né, de empresa que você pega 200 funções para analisar.
Como tu vai ficar um dia com cada uma? Eu sei que é lindo, que é maravilhoso, que nos livros pede isso, que é o melhor cenário, que os dinossauros da ergonomia ficam falando que tem que ficar lá uma semana, um mês acompanhando. Gente, na vida real, quem é consultor sabe. Às vezes não tem nem tempo para isso. O auditor fiscal do trabalho te deu um prazo, tem que entregar, você vai ficar lá, sabe? Ai, vamos aqui ficar uma semana te observando, fazendo cronoanálise uma semana. Tudo no seu tempo e tudo na sua demanda de trabalho. Tem demandas de trabalho que é isso mesmo. Eu já fiz cronoanálise de banco. Ficar 8 horas coletando cada passo que o bancário fazia. Cada dedo que ele mexia no teclado. Mas isso são demandas específicas. Eu tô falando... Geralmente quando eu falo são de trabalhos... demandas gerais que a gente tem de análise e tudo mais. Eu sei, e todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo que tem situações. Mas sim, você consegue ali em algumas horas pegar o máximo de informações que você puder, direcionada, desde que você tenha agendado corretamente com aquele colaborador para você coletar. Feito, gente? O que vocês acharam? Fez sentido essa live? Ah, detalhe, quem não está ainda no meu canal do Telegram está perdendo. Eu vou mandar mais conteúdos, eu não estou mandando muito, justamente porque a gente tá aqui na live todo dia com conteúdo, mas eu aviso da live, eu dou feedback da live, eu mando áudios todos os dias com alguma situação, tá? Então, assim, o link para entrar no meu canal do Telegram está na minha bio, aqui no meu perfil, tá? No link do meu perfil, é só clicar lá e entrar no meu canal do Telegram, o canal Ergonomizando com Débora Denko. O pessoal já tá lá, show de bola. Gente, a gente tem aqui 5 minutos, eu vou tentar responder algumas perguntas, tá? Andréia, o agendamento será com o técnico de segurança ou com o colaborador? Eu agendo com quem tá me acompanhando. Se o técnico de segurança tá me acompanhando, na análise, eu vou agendar com ele, para ele agendar com o colaborador. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei quem é que vai lá na minha entrevista. Eu não sei o nome, quem é, eu só vou conhecer ele de fato no dia da entrevista. Então, eu faço um cronograma com o técnico de segurança. Então, o mecânico de manutenção, o melhor horário para entrevista para ele é às 3 da tarde, porque às 9 é muito corrido e tudo mais. Então, a gente vai fazendo o cronograma das funções, só que aí quem conversa com o colaborador, marca, agenda, é o técnico ou às vezes é o RH, se o RH está me acompanhando, é ele que me acompanha, às vezes é o enfermeiro do trabalho que está me acompanhando, então é ele que agenda com o colaborador, tá? Então, esse agendamento, e até é melhor, né, porque se a gente estranha, olha aqui, sexta-feira às 9, você vem aqui falar comigo, é até meio estranho, né? Então, o agendamento, a gente combina antes juntos, mas o agendamento é feito depois por alguém da empresa mesmo, que comunica oficialmente, né? Deixa avisado os gestores da área para poder liberar esse colaborador, tá? E aí a gente só aguarda ele chegar. Lene, você leva a balança nas empresas? Podemos pegar o peso indicado na embalagem? Olha só, eu tenho uma balancinha, essas de vidro, que eu sempre deixo dentro do carro. Caso aconteça algum imprevisto de não ter o peso na embalagem, não ter o peso na nota fiscal, essas coisas. Então, às vezes a empresa tem balança, às vezes tem o peso registrado na embalagem, você pode usar sim. Às vezes tem o peso registrado na nota fiscal, e esse também é super fidedigno, tá? Mas sempre eu deixo no carro a minha balancinha de vidro, ela suporta até 100 kg, se não me engano, para situações onde não tem registrado na embalagem, não tem nota fiscal, ou eles não sabem me dizer. Aí eu pego minha balancinha, ou quando não tem balança, porque às vezes a empresa tem alguma balança já que você pode pesar, tá? Tati, você verifica com o ambulatório histórico de dores daquele setor avaliado? Sim, principalmente quando tem queixas na entrevista, aí não tem jeito, é muito importante verificar. Só que às vezes não tem ambulatório. Empresas pequenas não têm ambulatório. E empresas pequenas e familiares, às vezes
é desorganizado e não tem essa informação de pronto para te dar. Sim, gente, o mundo não é perfeito, não é tudo redondinho. Então, nesses casos, você solicita e dá um prazo para eles te entregarem esse levantamento. Então, você fala com o RH, com o financeiro, às vezes é tudo junto, né? Com a técnica de segurança do trabalho, enfim, com quem tá ali te acompanhando e fala, olha, eu preciso de um levantamento de atestados, de histórico de dores, de queixas, se vocês tiverem, para eu poder direcionar melhor a minha análise, fazer linkamentos, né? E aí você dá alguns dias para eles conseguirem organizar esse histórico, que realmente é importante ter até para você fazer esse acompanhamento mais customizado, né? Uma consultoria mais direcionada para o que realmente já acontece lá. Beleza? Gente, vai cair a live se você não... Se ficou alguma pergunta, volta aqui segunda-feira. Lembre que a gente tá fazendo uma maratona de ergonomia, lives de segunda a sexta às 5 da tarde. Hoje foi a 5ª live. Então eu espero você segunda-feira às 17 horas. Logo mais eu vou postar o cronograma da semana que vem para você agendar, colocar no despertador, colocar no teu calendário e não esquecer de estar aqui, tá? E não esquece de entrar no meu canal Telegram, link lá no meu perfil, e a gente se vê nas próximas lives. Grande abraço, espero ter ajudado vocês e bom final de semana, se cuidem todos. Beijão!